Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramificina. Por que Jonas ficou descontente com a misericórdia do Senhor em favor do povo de Nínive? Deus, ele revoga ou ele anula as bênçãos ou a lei? Quem foi o profeta Miqueias? O que o Senhor requer de seu povo? Como nos apresentaremos ao Senhor no último dia? Como posso ter uma entrevista pessoal com o Senhor? O que é o eletrocardiograma espiritual? Que perguntas essenciais são feitas em uma entrevista de avaliação pessoal com o Senhor? Qual a diferença de acreditar e fazer? Como posso ter uma mudança real no meu coração? É possível servir a Deus sem ofender o diabo? Estamos sendo nossos próprios atalaias? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramificina. Então, nessa segunda parte da aula do Vem Segue dessa semana, nós vamos ver só uma parte, reenfatizar o que nós vimos na primeira parte do Jonas capítulo 4, alguns princípios aplicáveis que nós vamos aprender juntos, e depois nós vamos aprender sobre o profeta Miqueias, onde eu vou pegar apenas 3 versículos e nós vamos aprender algo muito importante e interessante, no sentido de uma aplicação para os nossos dias. Lembrando aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus contatos. Eu agradeço. Então, continuando um pouco da primeira parte do que nós estávamos na primeira parte da aula falando do Jonas, então nós vamos ver aqui que Jonas ficou descontente por causa da misericórdia do Senhor pelo povo de Nínive. Então, do versículo 9 a 11, nós vamos ver o seguinte: Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? Então, vamos lembrar aqui que do versículo 6 até o versículo 8, o Senhor, então, como Jonas estava cansado, o Senhor, então, fez, nasceu uma aboboreira para fazer sombra para Jonas, E aí diz lá no versículo 6, e ele fez subir por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas se alegrou grandemente por causa da aboboreira. Então ele ficou contente, O Senhor se preocupou com ele também, aquele momento, o seu bem-estar. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir a alva, e feriu a aboboreira. E a aboboreira, na verdade, morreu, secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus ordenou um vento quente oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E aí, quando ele disse isso, o Senhor, então, no versículo 9, dá então essa resposta: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira, que só por causa daquilo, Você está mais preocupado com o conforto ou o que aconteceu com a aboboreira do que o que aconteceu com o povo de Nínive, que eles poderiam ser condenados, mas eles se arrependeram, Então, nesse momento, talvez Jonas não parou para pensar isso, Aí no versículo 10, o Senhor diz para ele: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, e numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E aí no 11, então, o Senhor encerra dizendo para ele: E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e muitos animais? O que o Senhor quer dizer com a mão direita e a mão esquerda, Se nós vamos ver aqui no versículo 2 do capítulo 4, mais uma vez fala aqui que Deus se arrependeu do mal, Mas aí nós vamos ver lá no rodapé, diz lá: Jonas, ele sabia que Deus poderia revogar
calamidade decretada, mas esperava que ele fizesse isso mesmo sem arrependimento do povo. Então olha só a situação. Na verdade, Jonas acreditava que Deus podia revogar a lei, né, sobre o povo e o que ia acontecer, mas ele achava que o povo não ia precisar se arrepender e Deus poderia fazer isso. E vamos lembrar que é o que nós aprendemos na lei eterna, né? As nossas escolhas sempre vão ter uma consequência. Nós só não podemos escolher a consequência. Nós temos o direito da liberdade de escolher um caminho ou outro. Ou o caminho de Deus, ou ao contrário, o oposto. Mas nós não podemos escolher a consequência. E aqui fala então que Jonas achava que o Senhor não ia exigir o arrependimento do povo e que se ele quisesse salvar, ele salvaria. Mas como o povo se arrependeu, o povo ele pregou e o povo na verdade sentiu, como nós vimos lá, que eles até no capítulo 3 eles promoveram no versículo número 5 do capítulo 3, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. E aí eles fizeram um jejum para que eles pudessem realmente se arrepender, e se arrependeram. E aí, então a ira de Deus, ou a consequência, não aconteceu. Por quê? Porque eles se arrependeram. Então havia decretado, porque havia uma lei e foi decretada uma penalidade. Mas aí o povo se arrependeu, então eles não vão sofrer essa penalidade, né? Então vamos entender aqui nessa parte que ele ficou descontente, né? O Senhor procurou ensinar a Jonas que era capaz de controlar todas as coisas, a aboboreira, o bicho e a própria vida. O vento leste era muito ruim, pois vinha do tórrido deserto árabe. Depois do vento quente e seco, o sol feriu Jonas, aumentando seu desconforto, a ponto de ele desejar morrer. Depois de colocar Jonas nessa posição, o Senhor pôde lhe ensinar o valor das almas do povo de Nínive. Os milhares que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, conforme diz no versículo 11, que ele disse assim, que essas pessoas lá de Nínive eram pessoas que eles não sabiam discernir entre a mão direita. E quem são essas pessoas, ou o que o Senhor quis dizer com isso? Eram pessoas jovens e inocentes. Sem dúvida, o Senhor tinha mais compaixão delas do que Jonas, né, da aboboreira. Então eram pessoas que nós poderíamos colocar, eles eram gentios, não eram do convênio, eles eram, como as escrituras falam, os nécios, né? Os novos, né? Ou que seriam os futuros membros novos, né? Que ainda não sabem, né? Estão aprendendo o padrão do Senhor, estão se alinhando, linha sobre linha, né? Então esses são aqueles que o Senhor se referiu, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, são os novos, né? Encerrando aqui, ele diz, por meio de uma simples planta, o Senhor ensinou a Jonas que ama a todos os seus filhos, pois o propósito não é destruir, e sim talvez salvar a alma dele. Lá em Alma 26 e 26, nós aprendemos isso, que o Evangelho é pregado quando o Senhor nos manda, né, através de um chamado, missão, como aconteceu com Jonas. Não cabe a nós dizer, não, mas aquele povo não merece, ou aquela pessoa não merece, ou aquela pessoa, eu duvido que ela vai se arrepender, duvido que ela vai mudar a vida dela, duvido que ela vai ter uma mudança de coração poderosa, eu duvido. Então tem muitas pessoas que colocam isso, né? E, infelizmente, em dúvida. Mas é o homem natural fazendo isso, e é o cuidado que nós temos que ter. Deus conhece a mente e o coração, nós não temos esse poder. Por isso, o cuidado de, se o Senhor mandou, é porque há uma razão. Talvez, como diz, né? Talvez alguma alma deles. Vamos lembrar Abinadi, quando estava perante o rei Noé, né? Ninguém que estava lá, exceto um, aceitou ou se converteu, que foi a alma, né? Então, vamos lembrar que alguns deles, né? Nós sabemos que o Evangelho tem que ser, né, pregado no caso de Nínive aqui também. Eles foram salvos, porque se arrependeram. O Senhor acreditava que eles, se eles desejassem, eles poderiam mudar.
E eles resolveram mudar, eles acreditaram nas palavras do profeta Jonas, até fizeram um jejum para aumentar a sua espiritualidade e se arrependeram. E infelizmente isso, de uma certa forma, deixou o Jonas descontente. Agora vamos entender uma coisa aqui, que às vezes é um pouco de confusão, né? Deus, ele revoga as bênçãos ou ele revoga a lei? Talvez algumas pessoas vão dizer, não, ele revoga as bênçãos, né? E alguns vão dizer, não, ele revoga a lei. Então vamos entender aqui, eu queria usar uma escritura, a seção número 130, que é uma seção muito conhecida, muito usada em aulas, discursos e até em conferências gerais. E agora, a gente tem que entender detalhadamente, né? Lembra que eu falei das pedras preciosas, nós temos que cavar ela. Então esse versículo 20 e 21 da seção 130, nós vamos entender para responder essa pergunta, né? Então vamos entender aqui o que diz. É uma escritura muito conhecida, todos vão se lembrar. Ele diz lá, há uma lei irrevogavelmente decretada no céu. O que é irrevogável? É imutável. Então olha só, então existe uma lei nos céus que é imutável. Deus determinou essa lei e não muda, né? Que nem a lei da colheita, é uma lei que não muda. Você faz uma escolha ruim, você só vai ter uma consequência ruim. Se você faz uma escolha boa, você vai ter uma consequência boa. É uma lei irrevogável. Agora vamos ver que lei é essa que é irrevogável. Diz aqui, irrevogável, e que foi decretado no céu antes da fundação desse mundo. Então, lembra lá do plano de salvação? Nós estávamos lá na pré-existência. Então, antes de nós irmos para a Terra, essa lei foi decretada. Olha, essa lei está decretada, é irrevogável, ou seja, imutável, não vai mudar, né? E o que é que fala? Na qual todas as bênçãos se baseiam. Então, está falando, ó, há uma lei irrevogavelmente decretada, na qual as bênçãos se baseiam. Aí ele explica no 21. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Então, é o que eu falei aqui da lei da colheita, né? Então, e quando recebemos uma bênção, é por obediência à lei. Então, se você escolhe seguir o caminho de Deus, a consequência vai ser boa. Se você escolhe ir ao contrário, o lado oposto do que o Senhor gostaria, também vai ter uma consequência. Isso nós não podemos mudar, porque há uma lei irrevogável, decretada. Talvez alguns aí vão se lembrar, muitas pessoas, às vezes por força de expressão, até dizem, eu recebo mais bênçãos do que eu mereço. E segundo essa escritura, revelação moderna, nós aprendemos que não é assim. Porque se nós somos abençoados, é porque alguma lei nós obedecemos. Talvez a gente não pare para refletir, bom, qual lei que eu obedeci para eu pensar que eu fui mais abençoado do que eu mereço? É que tem algumas coisas que nós, na verdade, fazemos e a gente não pensa, por exemplo, que é uma lei. É uma lei ir na igreja todo domingo renovar os convênios. É uma lei guardar o dia do Senhor. E às vezes nós fazemos isso já por conversão própria. Mas por causa da obediência a essa lei, o Senhor imediatamente vai nos abençoar. É uma lei decretada, né? Na qual a lei se baseia, você recebe a bênção. Então, Deus revoga a bênção ou revoga a lei? Então, vamos entender isso. O Elder Neil Maxwell, antes só para a gente poder ter uma posição também, nos ajuda a ter um entendimento mais ampliado com essa ilustração sobre esse princípio e conceito, ensinando o seguinte. Uma das ironias, na verdade, fomentadas dentro da igreja, às vezes inocentemente, é o sentimento de que temos que o espírito da lei é superior à lei, né? Porque por algum motivo parece mais permissível ou menos capaz de ofender os outros. O reverso é verdadeiro. O espírito da lei ele é superior, porque exige mais de nós do que a letra da lei. Então muitas vezes falo que o espírito da lei, eu tomei essa decisão porque eu estou sob o espírito da lei, então a letra da lei não importa. Isso é um equívoco, né? Por quê?
Porque ele explica, o espírito da lei insiste que façamos mais do que meramente cumprir o superficial. Significa também que precisamos dar atenção às coisas que mais importam e ao mesmo tempo não deixar de fazer as outras. Então, muito cuidado às vezes quando as pessoas acham que estar sob o espírito da lei, a letra da lei não importa. Porque nós temos que entender, quem está já sob a influência do espírito da lei, ele já está cumprindo a letra da lei. E Deus, ele revoga então a bênção ou a lei. Então, nós vamos entender também isso, respondendo essa pergunta, né? Na seção no 58, nós vamos ver aqui no versículo 30 a 33. O Senhor então faz uma pergunta aqui, né? Quem sou eu que fiz um homem do Senhor para considerar inocente o que não obedece aos meus mandamentos? Então, quem sou eu? Deus está dizendo aqui, quem sou eu que vou considerar alguém inocente? Como Jonas estava pensando aqui que o Senhor poderia, na verdade, salvar o povo se ele quisesse, sem eles precisarem se arrepender. Isso é impossível, é o que o Senhor está dizendo aqui. Como que eu vou considerar alguém inocente se ele não cumpriu o mandamento? No versículo 31, quem sou eu, diz o Senhor, para prometer e não cumprir? E o 32, eu mando e os homens não obedecem. Revogo e eles não recebem a bênção. Então, eu revogo e eles não recebem a bênção. Então, ele revoga a bênção ou revoga a lei? Ele revoga a lei, ele não pode revogar as bênçãos. As bênçãos são consequências à obediência à lei. Então, quando ele diz aqui, eu mando e os homens não obedecem. Revogo a lei e eles não recebem a bênção. Não é? E depois ele diz em seu coração, esta não é obra do Senhor, porque suas promessas não se cumprem, mas ai deles, porque a sua recompensa os espreita de baixo e não de cima. O que o Senhor quer dizer? Que aqueles que não obedecem aos mandamentos não vão receber as bênçãos, mas que a sua recompensa os espreita de baixo e não de cima. O de baixo seria que ele só tem o direito de reclamar as coisas do mundo. As coisas que Deus promete, ou as bênçãos que Deus promete, mediante a obediência à lei, como ele diz aqui, e não de cima, eles não têm direito. Ninguém tem o direito de reivindicar as bênçãos de Deus se não obedeceu à lei. Então, na verdade, Deus ele revoga a lei. Lá na seção 56, ele enfatiza isso, versículo 3 e 4. Eis que eu, Senhor, ordeno, e aquele que não obedecer será cortado em meu próprio devido tempo, depois que eu tiver ordenado e o mandamento for quebrado. Portanto, eu, Senhor, ordeno e revogo como me parece bem, e tudo isso recairá sobre a cabeça dos rebeldes, diz o Senhor. Então, para ficar claro, que nós possamos entender que o Senhor ele não pode revogar as bênçãos, porque lembra lá na seção número 130, 20 e 21, foi decretada irrevogavelmente uma lei decretada nos céus, de que mediante a obediência a uma lei, nós vamos receber uma bênção. Né? Se não obedece à lei, não recebe as bênçãos. Então, na verdade, o Senhor não pode retirar as bênçãos, porque se alguém obedecer a uma lei, é uma lei irrevogável. Obedeceu a lei, é abençoado. Se não obedecer à lei, aí não pode exigir que Deus abençoe, né? Como diz na seção número 58. Então, ninguém vai poder, como diz lá, as coisas que a pessoa pode talvez reclamar, as coisas do mundo, mas as coisas do céu, mediante uma lei de Deus, se não obedeceu, não tem o que reclamar. Então, eu espero que possa ter, na verdade, ficado claro isso, não é? Que Deus ele revoga a lei, e ele pode revogar, né? Ele que fez a lei, né? Muitas dizem, não, mas a lei é imutável. Não, a lei é imutável para mim, eu não posso mudar. Mas Deus, ele que faz a lei, ele pode mudar também. Só que a gente pode ver algumas escrituras e situações, né? Às vezes são específicas, né? E o Senhor muda. Nefe, quando o Senhor falou para ele matar Labão, Nefe falou, mas eu nunca derramei, eu nunca matei, né? Derramei sangue, assim, no sentido de ir lá e matar a pessoa. E o Senhor então disse para ele, Nefe, né? Nefe, você vai lá e vai matar. Quer dizer, então aquele mandamento, não matarás, dos 10 mandamentos, pro Nefe, o Senhor estava dizendo, agora você vai cumprir isso.
Embora a escritura não diz, mas a gente pode imaginar que o Senhor muito provavelmente depois disse, agora você não mata mais, né? Depois que ele cumpriu o que o Senhor mandou. E havia um propósito, o Senhor explicou por quê, né? Então era melhor que, na verdade, perecesse uma pessoa do que uma nação inteira, né? Fosse perecer. Ok? Quem foi o profeta Miqueias? Então eu gostaria de pegar aqui um versículo, ou melhor, 3 versículos do livro de Miqueias, e eu gostaria de, na verdade, finalizar essa segunda parte da aula. E por quê? Eu estou já dizendo finalizar, nós vamos ver aqui que eu vou passar rápido, que eu vou falar aqui também, para que nós possamos entender algumas coisas, mas antes vamos conhecer um pouco sobre Miqueias, e eu vou então entrar no detalhe do ensinamento que ele fez aqui. Um profeta do Antigo Testamento, ele era natural de Moresete e Gate, na planície de Judá, e profetizou enquanto Ezequias era rei. O livro de Miqueias é o único livro do Antigo Testamento a nomear Belém como lugar onde o Messias nasceria. Então você vê, é um dos livros considerados livros menores, mas do Velho Testamento é o único que se refere a Belém como local de nascimento. No livro, o Senhor aconselhou seu povo e relatou sua bondade passada a eles. Ele exigia deles justiça, misericórdia e humildade. Vamos entender aqui o que o Senhor requer dos seus filhos aqui na terra. Então, no capítulo 6, versículos 6 a 8, vamos ler aqui e depois nós vamos entender de uma forma detalhada, tá? Só o versículo 6 e 8. São 8 perguntas nesses versículos, do 6 a 8, tem 8 perguntas aqui. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Deus Altíssimo? É algo que nós podemos perguntar, como que eu estou me preparando para me apresentar perante Deus no último dia? A segunda pergunta, e apresentar-me-ei com holocaustos? O que seria holocausto, na verdade, sacrifícios, né? Eu iria ter, por exemplo, sacrifícios feitos, obediência, com bezerros de 1 ano, né? Aqui são detalhes na época do Velho Testamento, né? Agradecer-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma, que naquela época era costume, quando você se arrependia, cumpria a lei, você tinha que fazer um holocausto, né? Que era, na verdade, um sacrifício de animal, para poder, então, oferecer a Deus por causa do seu pecado, né? No 8 ele diz, e ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede? Então, a pergunta é essa, o que é que o Senhor pede, né? Senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com teu Deus? Então, o que é que o Senhor requer de seus filhos? Toda a lei de Deus pode ser resumida como fez Miqueias no versículo 6 a 8, em 3 palavras, guardar os mandamentos. Miqueias diz nesses versículos que pecado é a violação de uma lei divina e que a oferta de sacrifícios sangrentos não tem efeito algum se não acompanhadas também de uma poderosa mudança de coração. Como era na época costume, alguém quando se arrependia, ele tinha que oferecer o holocausto, mas não adiantava nada, porque muitos podiam pegar o animal lá, oferecer, mas a mudança no coração e na mente, que Deus sabe honestamente se a pessoa está, que é essa poderosa mudança de coração, não adiantava nada você oferecer o holocausto. Então, na verdade, quando nós fazemos sacrifício, não adianta nada se não for voluntário. Se não for porque eu quero, mas porque alguém mandou, porque eu vou agradar alguém. Então, nós, na verdade, precisamos fazer convertidos de que aquilo é a vontade de Deus. Eu vou fazer o meu melhor, vai ser sacrifício, mas eu vou fazer o meu melhor. Aí sim vai haver uma poderosa mudança no coração. Miqueias revelou ao povo os requisitos fundamentais da verdadeira religião. Uma resposta que está entre as mais nobres de todos os tempos, né? Que nós podemos ver aqui. Então, como nós vimos aqui na Escritura,
só alguns detalhes das 8 perguntas. Então diz lá, com quem me apresentarei ao Senhor? E no versículo 8, o que o Senhor pede de ti, ou de mim, de vocês? Então é algo que nós temos que na verdade pensar, né? E eu queria então fazer uma analogia aqui agora com uma escritura do livro de Mórmon, muito conhecida, né? E eu acredito que essa é uma escritura que muitas pessoas às vezes leem, e quando estão lendo essa escritura, alguns às vezes desistem de continuar. E vou explicar por quê. Não que a escritura seja ruim, não é isso. Mas nós vamos entender por quê. Acredito que muitos de nós, como membros da igreja, já passamos por entrevistas. E nas entrevistas são, na verdade, perguntas feitas para haver uma avaliação de qualificação, se nós estamos prontos e preparados para entrar no templo ou não, né? Ou receber um chamado e assim por diante. Então vamos pensar aqui, como que eu poderia ter uma entrevista com Jesus Cristo? Então, alguém vai dizer, mas como assim uma entrevista com Jesus Cristo? Então vamos abrir no livro de Mórmon, Alma, capítulo número 5. Esse é um capítulo, de uma certa forma, que nós podemos ter entendimento, que é uma entrevista de avaliação pessoal. Ou seja, eu vou convidar cada um de vocês a refletir. Eu não vou fazer muitos comentários, mesmo porque eu vou usar vários versículos desse capítulo 5 de Alma, porque são perguntas. Vocês vão ver que tudo aqui é pergunta. É uma entrevista. Então, quem desejar ser entrevistado por Cristo, através de um profeta, claro, que escreveu aqui, sendo a vontade do Senhor. Agora, coloca na sua mente, imagine Cristo com você, ele te convidando, olha, vem aqui, vamos fazer uma entrevista. E você, ok, e aí você abre Alma 5 e começa a ler. E agora, vamos lembrar que a entrevista é você, é individual. Às vezes nós vamos ver perguntas aqui, talvez alguns vão cair no erro de dizer, isso aqui, aquela pessoa precisava entender, ou aquele irmão precisaria ler. Não. Vamos pensar assim, é eu, individualmente, eu vou estar sendo entrevistado pelo Senhor, através dessas perguntas. Porque aqui ele pergunta se nós podemos responder, se nós temos condição de na verdade, positivamente afirmar que estamos, na verdade, fazendo aquilo. E eu vou usar uma analogia aqui em relação a isso, e onde eu vou dar, na verdade, um título, o eletrocardiograma espiritual. Então é uma entrevista com Cristo, e nós vamos, acho que muitos alguns já fizeram, outros não, mas sabem o que é, quando a gente faz o eletrocardiograma, né? Onde mede lá como é que está as batidas do coração, se está tudo bem, se não está, se tem que fazer alguma coisa, tomar remédio, e às vezes até, no caso, cirurgias e tudo mais. Mas eu gostaria de levar isso para o lado espiritual, o eletrocardiograma espiritual. Como é que nós estamos? Vamos lembrar que o eletrocardiograma, se ele aparece uma linha reta, né, que não tem movimento, a pessoa morreu, né? Está morta. Então, que ninguém permita morrer espiritualmente, né? Que essa linha não esteja reta, que essa linha esteja em movimento, ou seja, ação, agir, não é só ficar lá parado e esperar, né? Segundo o NEF 9, ele fala sobre isso, a importância de nós não só esperarmos a ação, mas também agirmos, né? Então, vamos começar essa entrevista, mas pense, você lendo cada uma dessas perguntas, reflita você, essa entrevista é com Cristo, é você individualmente, nós é que vamos ter condição de responder sinceramente, e o Senhor sabe se estamos em condições ou não. Se fosse uma entrevista real, né, como que nós responderíamos? E lembrando que Deus conhece a mente e o coração, então não dá para mentir, né? Ele sabe se é verdade ou não. Então, que cada um possa pensar na sua mente agora, nessas perguntas,
antes de encerrar, se o nosso eletrocardiograma está indo bem, ou está parando, tem alguns que já está parado, então é hora vamos lembrar que o Senhor disse lá para Jonas, olha, eu estou de braços abertos, se o povo se arrepender, estou de braços abertos para recebê-lo, né? Então vamos ver aqui, alma, vamos começar lá no capítulo 5, né, que é o capítulo só, esse capítulo 5, e vai lá, versículo por versículo. Versículo 6. Lembrais do cativeiro de nossos antepassados, ou seja, do sacrifício dos nossos antepassados, a misericórdia e paciência de Deus para com eles, você dá valor aos familiares? No versículo 9. Lembrais que o Senhor pode romper as cadeias da morte e soltar as correntes do inferno que nos cingem? Você está arrependendo-se? No 10. Confiais em Jesus Cristo e esperais a sua salvação? Versículo 11. Acreditais em todas as palavras dos profetas atuais, assim como a alma acreditou em Abinadi na sua época? Versículo 14. Haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido a sua imagem? Haveis experimentado essa poderosa mudança? Então eu queria só fazer um parênteses aqui, e ainda em reflexão pessoal para cada um de nós. Um discurso do presidente Nelson, que se encontra na Liahona de maio de 2019, que é em relação à Conferência Geral de Abril. O presidente Nelson, ele ensinou algo sobre a mudança de coração, para nós podermos ter essa visão. O que seria uma mudança de coração? Então ele está falando do arrependimento. Antes ele explica um pouco a origem da palavra arrependimento e depois fala isso. A palavra arrependimento no Novo Testamento grego é metanoeo. O prefixo meta significa mudar. O sufixo noeo está relacionado às palavras gregas que significam mente, conhecimento, espírito e respiração. Assim, quando Jesus pede que você e eu nos arrependamos, Ele está nos convidando a mudar nossa mente, nosso conhecimento, nosso espírito e até mesmo o modo como respiramos. Ele nos pede que mudemos a maneira como amamos, pensamos, servimos, gastamos nosso tempo, tratamos nossa esposa, ensinamos nossos filhos e até mesmo como cuidamos de nosso corpo. Nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para nosso progresso individual do que um enfoque constante e diário no arrependimento. O arrependimento não é um evento, mas um processo. É a chave para a felicidade e a paz de consciência. Quando acompanhado da fé, o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Então o presidente Nelson está nos explicando o que seria essa poderosa mudança. Versículo 15. Exerceis fé na redenção daquele que vos criou? Olhais para o futuro com olhos da fé, após ter feito a sua parte? No versículo 16. Eu estou passando rápido, mas vocês podem ler o versículo 16, pausar o vídeo e meditar sobre as perguntas. Podeis imaginar ouvir a voz do Senhor dizendo-vos naquele dia: vinde a mim, bendito, pois tuas obras foram obras retas na terra? No 17. Imaginais que podereis dizer ao Senhor naquele último dia: Senhor, nossas obras foram retas e Ele vos salvará? Versículo 18. Podeis imaginar-vos antes o tribunal de Deus tendo uma viva lembrança de todas as vossas culpas? Estou dando desculpa ou agindo na melhor forma possível? 19. Podereis naquele dia olhar para Deus com coração puro e mãos limpas, sabendo que Deus sabe todas as coisas?
Podereis levantar os olhos tendo a imagem de Deus gravada em vossos semblantes? Estou me esforçando para ser como Ele é? 20. Podereis pensar em ser salvos com o padrão elevado mesclado com o padrão do mundo? 22. Como vos sentireis se vos apresentardes perante o tribunal de Deus em pecado? Pensareis em receber qual grau de glória? 26. Se haveis experimentado uma mudança de coração, eu perguntaria: podeis agora sentir isso como uma experiência espiritual hoje? No 27. Tende-vos conservado inocentes diante de Deus todos os dias? Podereis dizer dentro de vós mesmos, se fossem chamados pela morte nesse momento, que haveis sido suficientemente humildes? Podereis dizer que vossas vestimentas estão sendo limpas e embranquecidas pelo sangue expiatório de Cristo, linha sobre linha? No 28 e no 53. Estais despidos de orgulho? Ainda tendes orgulho em vosso coração? No 29. Estais despidos de inveja? Estou buscando me preparar rapidamente para deixar de agir com inveja? No 30. Zombais de vosso irmão ou perseguis de alguma forma? 39. Sois ovelhas do bom pastor, ouvindo os líderes gerais e locais e agindo rapidamente nas coisas retas? 53. Persistireis em usar vestimentas luxuosas e pôr os corações nas coisas vãs deste mundo, usando sua riqueza para o mundo? 54. Supondes que sois melhores que os outros? Perseguireis vossos irmãos que foram trazidos para a igreja de Jesus Cristo, buscando arrependimento? 55. Voltareis as costas aos pobres e aos necessitados, negando-lhes vossos bens, não oferecendo ofertas generosas para auxiliar os necessitados? E o 59. Zelais como bons pastores, ministrando com eficiência o evangelho em seu lar e ao próximo, sendo um atalaia, avisando-os sobre os lobos do mundo que desejam devorar seus filhos, desviando-os dos caminhos de Deus? Essas são as perguntas, então, que nós possamos meditar, refletir sobre isso. Deus conhece o nosso coração, nossa mente. Se estivéssemos passando por uma entrevista, literalmente, com Cristo, com essas perguntas todas, como estaríamos? Como é que está o nosso eletrocardiograma? Ele está parado ou ele está em movimento? Ele está na cadência apropriada, alinhada com Deus, ou ele precisa de algum remédio? Essa cadência está muito alta ou está muito baixa? No sentido de estar fora da linha em que o Senhor deseja. Nós estamos sendo os atalaias, tanto para nós quanto para os nossos familiares e as pessoas sob nossa responsabilidade. Lembrando que nós temos alguns vídeos anteriores que nós falamos sobre ser os atalaias, né? Os pais sendo os atalaias. Em Ezequiel nós estudamos isso. Aqueles que não assistiram esse vídeo podem procurar lá, os atalaias. E aí vocês vão entender de uma forma mais detalhada. Que nós possamos não só ser atalaia aos outros, mas a nós mesmos. Porque há muitos lobos ensinando e devorando os nossos filhos. E nós, como pais, não podemos permitir. Devemos assumir a responsabilidade como Jonas assumiu, dizendo: agora eu sei que é por minha causa. Então muitos pais precisam entender isso. Algumas coisas estão acontecendo e precisa reconhecer de que eu sei que é por minha causa. Porque talvez na hora certa eu não agi, talvez eu não repreendi, talvez eu não disse o não ou não proibi,
e a consequência acontece, como nós vimos, é uma lei eterna. Escolheu, vai ter uma consequência. Não se pode escolher a consequência, mas nós temos a liberdade da escolha por um caminho correto ou por um caminho oposto ao caminho de Deus. Mas sempre haverá uma consequência. Que nós possamos responder essa pergunta individualmente, refletir sobre ela. Como o nosso cardiograma está? Se não está bem, qual é o remédio que eu tenho que tomar? O que é que eu tenho que fazer para deixar ele de uma maneira normal? De uma maneira onde estarei consciente de que estou alinhado com a vontade de Deus. Então que nós possamos pensar a respeito disso, que possamos alinhar os nossos corações à vontade de Deus, para que nosso eletrocardiograma espiritual sempre esteja normal. Normal no sentido como quando nós vamos no médico, que o médico está tudo bem, não precisa fazer nada, ou precisa fazer algo, e se precisar, que possamos agir. Eu sei que essas perguntas podem às vezes não é o propósito deixar ninguém se sentindo mal, mas vamos lembrar que é muito melhor nós agora analisarmos essas perguntas para realmente sabermos onde estamos e onde queremos chegar, né? Para que nós possamos ajustar agora. Agora ainda é o momento, o Senhor ainda está de braços abertos. Ainda há tempo de nós nos arrependermos. E como diz, o arrependimento chama hoje. Então, se eu identificar que eu preciso mudar, que eu posso fazer hoje. Que eu preciso buscar o Senhor, eu posso fazer hoje. Que eu preciso, talvez, estudar mais, o Vem e Segue diariamente, agora é a hora. Que eu preciso mais falar e ensinar meus filhos, agora é a hora. Que eu preciso, talvez, mostrar aqueles que eu sou responsável, qual é o caminho correto na presença de Deus, agora é o tempo. Então, que nós possamos ser os bons pastores, os atalaias, né, ministrando o Evangelho, primeiramente, individualmente, no nosso lar, e depois com as pessoas que somos responsáveis, para termos poder e força para fazer isso. Não que somos perfeitos, mas de as pessoas poderem ver que nós estamos também nos esforçando para poder cumprir a vontade de Deus. Isso que eu espero que eu possa ter ajudado, e que essas perguntas de Alma 5 possam realmente entrar no coração e na mente, e possamos fazer o melhor. Até a próxima aula e muito obrigado.